O médium Chico Xavier ocupa uma posição central nos movimentos espíritas brasileiros. Os seus livros e a sua vida exercem uma forte influência até os dias de hoje. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IJF. Me proponho a fazer uma análise do seu legado. Eu faço a minha análise a partir dessas duas grandes vertentes de influenciação do Chico Xavier nos movimentos espíritas brasileiros, sua produção literária mediúnica e a sua própria vida dita exemplar. Observemos a maneira como é retratada a vida de Chico Xavier. Tem sido feita uma construção, já quando ele ainda estava encarnado, de um heroísmo espiritual e cristão. Uma vida que está marcada por sofrimento, renúncia, atendendo a uma missão de natureza superior. É a ética da santidade. Ele vem sido apropriado, na forma da sua história e da sua biografia, como um santo informal dentro dos movimentos espíritas brasileiros. Então ele apresenta uma natureza com um caráter de excepcionalidade, que foge ao comum, que se destaca da média. Então ele deixa de ser tratado como um médium e uma pessoa comum, que batalhou na sua vida, que teve as suas questões familiares, pessoais, que teve as suas questões mediúnicas, mas é simplesmente tratado como um santo, uma pessoa cheia de virtudes e irretocável. Vejam que é um ponto delicado aqui da minha análise. Não estou dizendo que ele não tem virtudes, nem que foi um médium muito bem sucedido. Não estou dizendo que ele não foi uma boa pessoa. O que eu estou afirmando é que o imaginário espírita está se apropriando da história de vida dele não como uma pessoa brilhante e exemplar, mas como um santo, alguém que foge da nossa alçada. E isso é muito prejudicial, porque estimula a idolatria dentro do movimento espírita brasileiro. Essa idolatria vai se refletir, por exemplo, na forma como as pessoas lidam com as obras que ele psicografou. Tratam todo aquele conteúdo de maneira acrítica, sem raciocinar sobre o conteúdo, sem fazer o seu exame, conforme nos ensina Allan Kardec e é o procedimento do Espiritismo. Nós precisamos examinar rigorosamente todo o discurso mediúnico. Ocorre que, se o Chico é tratado como um santo, a obra dele é aceita na sua integralidade, sem questionamentos. Nós observamos muitas vezes que os grupos de estudo, por exemplo, das obras de André Luiz, que é bastante comum em nosso país, são grupos voltados para a aceitação de tudo que está escrito ali, e não para o estudo, o exame rigoroso e comparado, inclusive, com outras comunicações de outros médios e o exame da lógica que permeia todo aquele discurso que ali está construído. Mais ainda, observamos várias pessoas que estão se aproveitando da morte do Chico e da internet para crescer, vamos dizer assim, numa carreira espírita em cima do Chico Xavier. Você, por exemplo, deve ter observado que várias pessoas hoje em dia sempre têm algum caso para contar do Chico Xavier. Alguma coisa que ele só contou para essa pessoa em especial. E ela, agora que o médium está morto, está autorizada a contar, a fazer essa revelação. Pessoas que se intitulam amigas do médium, pessoas que crescem na divulgação de si mesmas falando sobre Chico Xavier. O turismo religioso está instalado ao redor da sua figura nas cidades onde ele viveu. Tudo isso mostra como que tem acontecido a apropriação desse legado de Chico Xavier e que está em desacordo com as orientações da filosofia espírita. Eu me lembro, por exemplo, que parte desse incômodo acontece, inclusive, quando as biografias ou as análises desse médium são feitas fugindo do comum que as pessoas esperam, que é da santificação, que é da idolatria, ou que propõe uma visão mais realista a respeito da vida do médium. Eu dou como exemplo este livro aqui, que é As Vidas de Chico Xavier, do jornalista Marcel Souto Maior, que inclusive fizemos uma live com ele, vou deixar aqui no card, e em muitos centros espíritas ela não é nem vendida nem divulgada, essa biografia.
E a justificativa é porque ela não foi feita por um espírita. Olha que interessante, a gente tem que pensar nesse discurso porque isso é fanatismo. Como não é a produção de um espírita que vai colorir ali nas tintas, tratando ele como um santo, como um herói, então isso não é aceito. Então as pessoas têm muita dificuldade. O legado de Chico Xavier, tanto da sua obra como a maneira como nós construímos o imaginário a respeito da vida dele, é muito importante para marcar em que condições se encontra o movimento espírita brasileiro e como que nós seguimos de maneira mais ou menos rigorosa as orientações metodológicas inauguradas por Allan Kardec. Aliás, se você tiver curiosidade, somente hoje que nós começamos a descobrir ter mais detalhes dos médiuns que trabalharam com Allan Kardec. Porque no trabalho dele é exatamente o inverso da prioridade que nós fazemos. O conteúdo é mais importante do que o médium que transmite, e todas sendo rigorosamente analisadas. São algumas reflexões que eu faço a respeito desse legado de Chico Xavier atualmente nos movimentos espíritas brasileiros. Precisamos pensar com muita seriedade. Demonstrar respeito por ele é discutir a sua obra. Demonstrar respeito por ele é não fazer da vida dele um trampolim midiático no movimento espírita brasileiro. Desejo que esse vídeo seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.